Mas como cantar se eles estavam profundamente angustiados e entristecidos, se sentindo oprimidos em uma terra estranha? E tudo que eles estavam acostumados a vivenciar e a ver, ali eles não tinham. Era como se a identidade deles tivesse sido roubada, literalmente. E eles precisassem encontrar força onde não tinham. Encontrar fé num Deus que eles mesmos haviam abandonado. Sabe, queridos, quando a gente olha para Salmo 137, nós vemos o povo chorar na beira do rio, se sentindo oprimidos, pelos seus inimigos. Sabe o que nós precisamos analisar? É que esse mesmo povo havia abandonado o Senhor. Esse mesmo povo havia passado por um longo período, de esquecimento do seu Deus e de descumprimento, das suas leis. Eles literalmente haviam esquecido o Deus deles. Então, Deus apenas havia permitido que eles passassem por esse tempo de provação, para que eles voltassem em si, e retomassem o caminho da fé, retomassem, de volta para os braços do Senhor. Quantos não estão se sentindo profundamente angustiados agora e esquecidos por Deus, mas esquecem de fazer uma análise? Quantas vezes o Senhor chamou a atenção para que eles voltassem para Ele, que abandonassem os ídolos, que abandonassem as ações que entristecem o Santo Espírito, que deixassem a idolatria, mas eles não fizeram isso. Eles meio que foram levando a vida, O tempo todo Deus está nos chamando de volta. O tempo todo o Senhor está dando oportunidade para nós acertarmos a nossa vida, acertarmos as nossas decisões com Ele, nos alinhar com aquilo que está alinhado em Deus e na sua palavra, E Ele dá tempo ao tempo, Deus é longânimo. Também o Senhor é um Deus justo. E aqui esse povo estava vivendo um tempo de juízo de Deus. Quando nós olhamos somente para a dor do povo e esquecemos das ações do povo, nós vamos achar que esse povo está injustiçado. Mas só que não, queridos. Como no nosso mundo de hoje, quando a gente vê as atrocidades acontecendo, as coisas horríveis acontecendo no mundo e por todo o mundo, a gente meio que quer achar um culpado. Só que temos que olhar para as ações, e para as omissões. Deus nunca foi omisso, querido, com o seu povo. Nunca será omisso. Ele nunca deixou de ser longânimo, Porém, o Senhor tem um tempo. Ele dá esse tempo para toda a humanidade, se analisar e voltar para Ele. Uma vez que esse tempo termina, queridos, Deus vai permitir, que todos os povos, que todo o mundo vivencie o tempo de juízo. E o que seria esse tempo de juízo? É apenas, a paga das próprias ações do ser humano. Então, em todo o tempo, em todas as dispensações, Deus sempre foi longânimo e Ele sempre será longânimo. Porém, o Senhor tem um tempo de juízo para todas as dispensações. E se nós olharmos para o mundo, nós estamos enxergando que o tempo de juízo está vindo sobre todo o mundo, toda a humanidade. Então, queridos, o tempo de nós voltarmos para Deus é hoje. O tempo de nós revermos os nossos conceitos é hoje. O tempo de nós nos alinharmos com o Senhor é hoje. Israel, o povo escolhido. Aqui no exemplo de Salmo 137, eles estavam vivenciando o juízo de Deus. Se nós seguirmos um pouquinho mais adiante, eles choravam porque estavam no exílio na Babilônia, longe de Jerusalém e Sião, a terra de que Deus lhe tinha dado, onde estava um templo, centro da sua adoração. Sentados junto aos rios, lembravam-se de Sião, sentiam-se profundamente saudade, perda espiritual, humilhação por estarem cativos sob um povo estrangeiro que os impedia até de cantar alegremente os cânticos do Senhor. A destruição de Jerusalém pelos babilônios aconteceu num contexto do fim do reino de Judá, por volta de 587,
quando o Império Babilônico, sob Nabucodonosor II, esmagou a última resistência judaica, destruiu a cidade e o templo de Salomão, levou grande parte do seu povo para o exílio na Babilônia. Mas o que antecedeu isso tudo, queridos? Judá, já não era um reino forte, independente, mas vivia como um estado vassalo de grandes impérios, primeiramente da Síria e depois da Babilônia. E com a ascensão da Babilônia, Nabucodonosor II impôs tributos ao reino de Judá, exigindo lealdade política, pagamentos regulares e impostos, que colocavam o reino sob domínio, dependência financeira de estrangeiros. Primeira deportação e depois a segunda deportação. Então, lá por volta do ano 597, após a última rebelião contra a Babilônia, Nabucodonosor cercou Jerusalém, forçou a rendição do rei Jeconias, que era Joaquim, e o deportou junto com parte da elite, os nobres, sacerdotes, artesãos, foram levados para a Babilônia. Zedequias, como rei fantoche, foi colocado no seu lugar. Então, esperava-se que dessa forma ele fosse obediente a Jeconias. Nessa ocasião, a cidade de Jerusalém ainda não havia sido totalmente destruída, mas ficou politicamente fragilizada. Porém, aquele do qual se esperava obediência, o fantoche, se rebelou, e aí o cerco aconteceu. Então, Zedequias, incentivado por alianças com o Egito, por um sentimento nacionalista, rompeu o juramento que fez de fidelidade junto com a Babilônia e se rebelou contra a Babilônia. Sabe, tudo Deus faz porque quando Deus quer punir um povo ou uma nação, ele permite que a rebelião entre. Entende, queridos? Então a rebelião entrou justamente para cumprir aquilo que Deus precisava fazer, que era tratar com o seu povo. Então, como resposta dessa rebelião, Nabucodonosor iniciou um novo cerco de perseguição entre os anos de 589 a 587 a.C., isolando Jerusalém durante meses, provocando fome extrema e colapso social dentro da cidade. Um cenário descrito tanto em Reis quanto em Lamentações. Nós vamos ler Lamentações e Reis. Esse cenário vai estar ali descrito nos mínimos detalhes. Então, o que antecede a queda? Jerusalém, antes da sua destruição, a destruição do templo. Quando os muros foram finalmente rompidos, os babilônios invadiram Jerusalém, incendiaram casas e palácios, o templo de Salomão, derrubaram as muralhas da cidade. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Viu a execução dos seus próprios filhos e em seguida teve os seus olhos vazados. E foi levado cativo para a Babilônia como um símbolo do fim da dinastia davídica no trono de Judá. Então, qual é o significado de exílio, queridos? Não é um povo justo e santo sendo levado para o cativeiro, não. É um povo que se rebelou contra Deus. É um povo que abandonou a Deus. É um povo que deixou de cumprir os princípios. É um povo que abandonou a lei. É um povo que de zelar pelas coisas de Deus ou de adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, começou a adorar ídolos estranhos e abandonou o Senhor. E ofereceu os seus próprios filhos ao Deus Moloque, aos deuses pagãos. Então, esse é o significado de exílio. Ninguém vai para o exílio de graça. Ninguém vai para o exílio sendo inocente. Entende, queridos? Deus leva para o exílio para nos tratar. Não importa que se o pecado é assim ou assado. Todos Deus leva para o exílio porque Deus não quer que o seu povo morra no pecado. Porque se morrer no pecado sem arrependimento, não estará com o Senhor. E Deus não quer perder ninguém. Ele prefere 1000 vezes levar a mim, a você e a todas as nações para o exílio do que nos perder. Então esse é o significado de exílio. O exílio só chega na vida de alguém quando Deus quer corrigir algo, quando Deus quer nos tirar de um caminho errado, quando Deus quer eliminar todas as possibilidades de perder o seu povo, entende? Por isso que o exílio é tão necessário, queridos, Então, após a queda, grande parte da população foi deportada para a Babilônia, iniciando o exílio.
que marcou profundamente a identidade de Israel, né? Está por trás de textos como o Salmo 137, o livro de Ezequiel, para o povo de Deus, a destruição de Jerusalém e o templo. Não era só uma tragédia política, como não é, sabe? Tudo que acontece no mundo não é só uma tragédia política, né? Mas também o juízo de Deus. Por anos de idolatria, injustiça, quebra de aliança, né? E abandono das profecias, abandono, né? Da forma como que Deus usava, né? O homem no passado para falar com o seu povo, que era a forma profética, né? Por meio dos seus profetas. Então, os profetas estavam sendo caçados, mortos, né? E ignorados. E era a única maneira que Deus tinha de falar com o seu povo. Deus não descia mais na sarça ardente, Deus não falava mais no monte, Deus usava os profetas. Sabe, queridos? Deus ainda hoje usa os profetas. E os profetas continuam sendo caçados, perseguidos e mortos. Mas Deus continua falando. Sabe? Isso é prova do grande amor de Deus. Sabe, queridos, quando Deus deixar de falar conosco, aí sim nós devemos estar preocupados. Profundamente preocupados, muito mais preocupados e angustiados, como estava o povo aqui, né, do lado dos rios da Babilônia, chorando, porque eles estavam sendo massacrados pelos seus inimigos. O tempo de nós adorarmos o Senhor é hoje, queridos. O tempo de nós nos arrependermos é hoje. Não vai adiantar nós sentarmos e chorarmos depois que todas as oportunidades de nós nos achegarmos a Deus tiver sido tiradas de nós. Então, sabe, quando nós olhamos para esse povo que Deus tratou, queridos, sabe, nós devemos colocar tudo que nós temos de entendimento sobre a nossa fé e nossa identidade, né? O povo precisa ter a sua identidade, né? E a sua identidade ela é firmada naquilo que ele crê. Sabe, se nós cremos em algo que é do nosso tamanho, pequena é a nossa fé. Mas se nós cremos em algo que é maior do que nós, imutável, imortal, né? Aí sim, nós temos uma fé forte. Então nós precisamos colocar a nossa fé em Deus, né? Precisamos rever todos os nossos conceitos, né? Rever os caminhos que nós temos trilhado, né? Olhar para dentro, queridos, né? E aproveitar que Deus ainda está aí, a graça ainda está acessível e o arrependimento, né? Ele está disponível, o perdão de Deus está disponível. Nós precisamos abraçar com todas as nossas forças, porque o tempo está acabando. Precisamos nos voltar para Deus. Se é que ainda não fizemos isso, faça isso o mais rápido possível, né? Pois o Senhor está às portas e Ele vem buscar o seu povo. Queridos, como estamos? Estamos prontos para subir? Ou estamos apenas nos lamentando, sentados e chorando daquilo que nós abandonamos? Precisamos voltar para o Senhor, né? Então, o Salmo 137, quando nós lemos e sentimos a dor, a angústia, né, a tristeza desse povo, né, nós precisamos colocar o nosso hoje como está, né? Será que também não estamos sentados e chorando, nos lamentando, sendo que Deus, né, tem perdão, sabe, tem graça para derramar? Basta nós mudarmos o nosso posicionamento, a nossa forma de ver e de enxergar, né, e de amar a Deus, né? Não abandone a Deus, querido, não abandone a sua fé, né? Se firme com Cristo, busque conhecer mais de Deus, né? E a sua identidade estará firmada, intacta, sabe? O que o ser humano tem de mais poderoso é a sua identidade em Deus, na sua fé, né? Porque quando a gente perde tudo, todas as coisas aqui dessa terra, né? Quando nós ainda temos fé, queridos, nós podemos recomeçar quantas vezes for necessário, mas uma pessoa sem fé, ela não tem força nem sequer para levantar da sua cama, né? Então, você precisa fortalecer a sua fé, e para isso você precisa fortalecer a sua identidade. Quem você é em Deus, né? Para qual propósito Deus te fez, né? Para esse tempo, essa dispensação, Ele te chamou, Ele te amou, Ele te escolheu, né? Ele te lavou, Ele te remiu, Ele te perdoou, para que você viva uma vida que vale a pena. Sabe, aquele povo havia abandonado um Deus, sabe, o Deus que fez tudo por eles, né? Sabe que Deus já fez tudo por mim e por você. Por isso nós precisamos amá-lo
conhecê-lo cada dia mais e nos aproximar dele com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, né? Com tudo que há em nós. Se aproxime de Deus e ame a Deus, né? Ele te ama. Amém? Deus te abençoe. Verdades em goles. Vai ficando por aqui.